Imagine uma igreja silenciosa, um lugar de paz e de oração, que de repente começa a esconder segredos sombrios. Primeiro, era apenas comida desaparecendo misteriosamente. Depois, mensagens perturbadoras surgiram, escritas às pressas em pedaços de papel toalha. Ninguém sabia quem estava por trás. Crianças brincando? Um invasor? Ou algo ainda mais macabro escondido nas sombras daquele prédio? O que parecia uma simples pegadinha se transformou em um dos segredos mais perturbadores da história de Memphis. Oi, povo! Olha, eu sei que igreja é lugar de fé, de silêncio e de paz. Mas acredite, essa aqui parecia mais um cenário de filme de terror misturado com pegadinha de mau gosto. Primeiro, comida sumindo misteriosamente. Castanhas, presunto inteiro, refrigerante. Aí você pensa, ok, alguém da igreja tem vermes, nada mais. Mas aí começam a aparecer mensagens bizarras escritas em papel toalha falando sobre um assassinato que chocou toda a cidade. E é aí que a coisa fica realmente estranha, porque não era só alguém roubando lanches ou tentando assustar funcionários. Havia algo, ou melhor, alguém escondido dentro daquela igreja. Mas agora eu vou te falar, essa história tem uma reviravolta de cair o queixo. E se você sair do vídeo antes do final, vai perder justamente a parte que faz esse caso ser um dos mais perturbadores que já contei aqui. Então já se ajeita aí, fecha as outras abas e presta atenção, porque quando você descobrir quem estava por trás de tudo isso, vai perder a fé no lugar mais seguro do mundo. Numa manhã, no final de fevereiro de 1982, um homem de 42 anos chamado Sam Drash estava dentro do seu escritório que ficava em um prédio da Igreja Metodista Unida em Memphis, no Tennessee. E ele estava bem frustrado, de braços cruzados, olhando para uma tigela vazia em sua mesa. Sam era o diretor de uma escola primária que funcionava dentro dessa igreja. O prédio da igreja era enorme, pois tinha a capela principal, a escola primária e dezenas de escritórios. Também tinha uma academia completa, uma cozinha e uma lavanderia. Ou seja, o lugar é muito grande mesmo. O Sam passava a maior parte do tempo em seu escritório fazendo trabalho administrativo para a escola. E como ficava o tempo todo no computador fazendo esse trabalho burocrático, sentia vontade de beliscar o tempo todo. E ele amava comer castanhas mistas, que ele achava bem saudável. Por isso sempre mantinha uma tigela grande de castanhas em sua mesa sempre cheia. Mas naquela manhã, quando entrou no escritório, a tigela estava inexplicavelmente vazia. Ele sabia que na noite anterior a tigela estava cheia e que ele não tinha voltado ao escritório desde então. Então, quem comeu as castanhas? Ele ficou muito irritado porque, pensa, uma pessoa com fome fica bem irritada, né? Daí ele pensou que alguém entrou no escritório e comeu. Daí ele saiu do escritório, foi até a cozinha buscar mais lanches. E quando Sam entrou na cozinha, viu o cozinheiro da igreja cortando legumes no balcão. Sam cumprimentou o cozinheiro e foi direto até a despensa, onde ficavam os lanches. Ele abriu a porta, olhou na prateleira, onde as castanhas sempre estavam, e o recipiente inteiro havia sumido. Como assim? Cadê as castanhas do cara? Só que ele percebeu que muitos outros lanches que costumavam estar na despensa também tinham desaparecido. Parecia que alguém tinha saqueado a despensa inteira. Então Sam virou-se para o cozinheiro e perguntou se teve algum evento na escola ontem à noite que justificasse distribuir aqueles lanches. Mas o cozinheiro, que ainda estava cortando legumes, parou, colocou a faca de lado, virou-se para Sam e disse: "Fico feliz que alguém mais tenha notado isso, porque há um mês comida vem sumindo sem explicação. Não entendo o que está acontecendo aqui." O cozinheiro contou a Sam que no começo sumiam apenas pequenos lanches, mas ultimamente não eram só os lanches. Coisas da geladeira também estavam sumindo. Ele disse ao Sam que à noite colocava um cadeado na geladeira justamente para evitar que as pessoas pegassem comida.
Ele falou que na noite anterior havia colocado um presunto inteiro na geladeira e trancou. Mas quando chegou pela manhã, o presunto tinha sumido. Ele foi até a geladeira, abriu e mostrou a prateleira onde o presunto deveria estar, mas não estava mais lá. O cozinheiro disse a Sam que tinha falado com os administradores da igreja sobre esse problema estranho e ele tinha avisado naquela mesma manhã que o presunto tinha sumido. Gente, o Sam estava tão irritado que ia trabalhar sem lanchar. E aí ele pensou que algumas crianças da escola estavam entrando na cozinha e roubando a comida. E muito provavelmente tinham conseguido a chave do cadeado da geladeira e estavam levando presuntos inteiros. Era uma situação muito irritante e um comportamento, na verdade, inaceitável. Sam pensou que teria que resolver esse problema com as crianças em algum momento, mas disse ao cozinheiro que pediria aos administradores para trocar o cadeado da geladeira. Alguns dias depois, em 3 de março, Sam entrou no prédio da igreja e começou a caminhar pelo corredor em direção ao seu escritório. Nas últimas noites, tudo tinha ficado quieto na igreja. Sam tinha trocado o cadeado da geladeira e parecia que isso tinha resolvido o problema dos itens que desapareciam. Além disso, ele tinha reabastecido seu estoque de castanhas e ninguém tinha mexido nelas. Parecia que, seja lá o que estava acontecendo, talvez fosse só uma pegadinha de algum brincalhão. Claramente, trocar os cadeados e pressionar os administradores da igreja para avisar as pessoas para pararem com isso tinha surtido efeito, porque tudo parecia ter voltado ao normal. Mas enquanto Sam caminhava pelo corredor, passou pela cozinha e ela estava aberta. O cozinheiro que estava lá dentro viu Sam e disse que precisava mostrar uma coisa a ele. Sam parou, entrou na cozinha e viu o cozinheiro perto da geladeira que estava aberta. Pelo olhar no rosto do cozinheiro, Sam percebeu que algo estava errado. Então Sam se aproximou e o cozinheiro apontou para um espaço vazio na geladeira. Ele disse que naquele espaço deveria ter várias garrafas de refrigerante, mas elas sumiram. O Sam disse que provavelmente os roubos ainda estavam acontecendo. O cozinheiro disse que só os administradores da igreja tinham acesso às novas chaves e com certeza eles não teriam pegado refrigerantes. E disse que desde que trocaram os cadeados, alguém também começou a mexer nas coisas pessoais deles. Ele contou a Sam que todos os dias, quando terminava de trabalhar na cozinha, deixava seus sapatos de trabalho em um avental em um lugar específico. E no dia seguinte, quando ele voltava, suas coisas estavam lá. Mas, desde que os cadeados foram trocados, quando ele chegava de manhã, suas coisas estavam remexidas. Uma vez quando ele chegou, os seus sapatos estavam em cima do balcão e o avental em outro lugar que ele não tinha deixado. Ninguém estava roubando nada, parecia que estavam só mexendo nas coisas dele. O cozinheiro não entendia o porquê estavam fazendo isso. Sam também ficou confuso e disse que falaria com os administradores de novo e ver se poderiam trocar os cadeados novamente. Então Sam saiu da cozinha e foi em direção ao seu escritório com a intenção de escrever um relatório sobre o que tinha acabado de acontecer e entregá-lo aos administradores. Mas quando entrou no escritório, notou que havia algo em cima de sua mesa que não estava lá na noite anterior. Parecia um papel toalha. Sam se aproximou e viu que era um papel toalha com uma mensagem escrita à mão, com uma letra horrível, como se alguém tivesse escrito às pressas. Claramente a mensagem era para ele. Então ele se sentou e começou a ler. A mensagem falava de um recente assassinato de uma garota de 15 anos chamada Leslie Gattas, que tinha sido morta não muito longe da igreja em Memphis. Esse caso estava em todas as notícias, então Sam e praticamente todos na igreja tinham ouvido falar. A mensagem não só mencionava a garota, como insinuava que havia algo no sótão da igreja que mudaria a compreensão de todos sobre o caso. O Sam pensou que aquilo poderia ser uma pegadinha de mau gosto. Pensou que as crianças que estavam roubando comida e mexendo nas coisas do cozinheiro também eram responsáveis por aquilo. Ele lembrou que aquele caso de assassinato estava em todas as notícias. Todos, inclusive as crianças da igreja, tinham ouvido falar. A garota tinha sido sequestrada do próprio quarto no meio da noite. E ele pensou que poderia ser uma brincadeira, mas também pensou que se aquela mensagem fosse verdadeira, poderia ter alguma pista no sótão que pudesse ajudar a polícia. Então, mesmo achando que poderia estar exagerando, ele ligou para a polícia e disse tudo. Mais tarde, a polícia apareceu na igreja, falou com Sam, leu a mensagem e revistou o sótão minuciosamente. Mas não encontrou nada
relacionado ao caso de Leslie Gattas. Também revistaram o prédio inteiro, só por precaução, mas não havia nada de importante. A polícia disse ao Sam que realmente tudo aquilo deveria ter sido uma grande brincadeira de mau gosto. A polícia foi embora e Sam ficou sozinho em seu escritório, pensando no que fazer. Ele não sabia quem estava mexendo nas coisas da cozinha ou nas do cozinheiro. Não sabia quem tinha escrito a mensagem, mas estava cada vez mais claro que alguém ou várias pessoas estavam por trás daquilo. Ele só queria entender por quê. Nas semanas seguintes, a comida continuou sumindo da cozinha, apesar dos cadeados terem sido trocados várias vezes. O cozinheiro continuou tendo suas coisas mexidas e mais mensagens manuscritas em pedaços de papel toalha começaram a aparecer. Não só na mesa de Sam, mas também nas mesas de outros funcionários da igreja. Os outros funcionários, quando recebiam as mensagens, estavam convencidos de que era uma pegadinha, mas Sam não tinha tanta certeza. Nada daquilo fazia sentido. Embora tudo isso já estivesse acontecendo há semanas, a gota d'água para Sam aconteceu no domingo anterior, quando ele e a sua família estavam na igreja. Seu filho, sentado em um dos bancos da frente, pegou uma Bíblia, abriu e adivinha, uma mensagem saiu de dentro dela. E aquela era mais uma daquelas mensagens escritas em papel toalha. E novamente fazia referência ao assassinato de Leslie. Sam olhou para seu filho pequeno, lendo a mensagem, e pensou que aquilo era totalmente inaceitável. Uma coisa é deixar essas mensagens para os adultos encontrarem, mas agora crianças estavam lendo isso. Assim não. Então, em 17 de março, cerca de um mês e meio depois que tudo aquilo começou, o Sam começou a procurar a equipe de manutenção do prédio da igreja e disse que queria organizar uma vigília. Porque Sam estava começando a pensar que não eram as crianças da escola primária que estavam fazendo pegadinhas na igreja. Ele pensou que estava ficando sombrio. Aquelas mensagens sendo deixadas por toda parte não parecia coisa de criança, parecia mais um adulto, talvez um estranho que estaria entrando lá para fazer isso. Mas por quê? Sam não sabia, mas sentia que algo havia de errado. O plano era simples. Ele e a equipe de manutenção ficariam na igreja à noite, se esconderiam e tentariam pegar quem quer que fosse fazendo aquilo. Por volta das 10 da noite, do dia 17 de março, só o Sam e a equipe de manutenção estavam em seus esconderijos na igreja, posicionados de forma que desse para ver o corredor que levava à cozinha e ao escritório de Sam. Todos estavam só esperando e até então nada tinha acontecido. A igreja estava completamente silenciosa. Todos os outros tinham ido embora. Só Sam e a equipe de manutenção estavam lá esperando para ver o que aconteceria. Em certo momento, a equipe de manutenção ficou entediada porque nada estava acontecendo ali, mas Sam estava super motivado. Só que a equipe não estava interessada muito naquilo tudo. Então, um deles decidiu levantar para esticar as pernas e dar uma volta pela igreja, só para fazer algo além de ficar ali sentado esperando. E ele se levantou e começou a caminhar pelo corredor, olhando em cada sala, e não havia nada de anormal. Enquanto caminhava, já no final do corredor, ouviu um barulho vindo da parte de trás. Ele se virou achando que fosse outro membro da equipe ou o Sam, mas não. Ele viu uma luz acender na cozinha, pensando: meu Deus, será que peguei essa pessoa em flagrante? Ele correu pelo corredor, entrou na cozinha e não podia acreditar no que via. Acontece que todos estavam errados sobre o que tinha acontecido com Leslie Gattas, de 15 anos. Na verdade, meses antes, ela tinha sido tirada de seu quarto no meio da noite, levada para fora de casa, mas não tinha sido assassinada. Todos achavam que sim, e as notícias davam como certo, mas não era verdade. Em vez disso, seu sequestrador Ernest Stumberfield, de 42 anos, a tinha levado no meio da noite para aquela igreja e a mantinha escondida no sótão há 119 dias. E durante todo esse tempo, Ernest a mantinha sob a mira de uma faca e a vigiava quase 24 horas por dia para garantir que ela não escapasse. O tempo todo, ele dizia a ela que assim que conseguisse o resgate por ela, ele a deixaria ir embora. Mas Leslie começou a perceber que o resgate não estava acontecendo. Não parecia que Ernest tinha um plano real e parecia que no fim ele tiraria a vida dela. Então ela sabia que se não se salvasse, provavelmente seria morta. Nos raros momentos em que Leslie não era vigiada por Ernest, por exemplo, quando desciam à cozinha para pegar comida depois do horário, eles ouviram tudo, escutavam quando os cadeados da geladeira eram trocados,
viam onde as chaves eram escondidas. Então eles pegavam as chaves, abriam a geladeira e comiam. Mas quando faziam isso, Leslie não pegava só um pouco de comida para ela e Ernest. Ela pegava uma quantidade enorme, muito mais do que 2 pessoas precisariam, pois ela estava tentando sinalizar para as pessoas da igreja que algo estranho estava acontecendo, pois grandes quantidades de comida estavam sumindo. Além disso, ela mexia nas coisas do cozinheiro, nos sapatos, no avental, e nos raros momentos em que não era vigiada, ela corria, pegava um papel toalha, rabiscava coisas como "Meu nome é Leslie, estou no sótão", e deixava nas mesas das pessoas, torcendo para que finalmente chamassem a atenção de alguma delas. Infelizmente, quase todos na igreja achavam que era uma brincadeira, menos o Sam. Quando ele entrou em contato com a polícia e disse sobre os bilhetes, a polícia revistou o sótão, mas não a encontrou, porque Ernest tinha descoberto um espaço escondido no sótão que ninguém conhecia. Então ela estava a apenas alguns metros da polícia, mas eles não sabiam que ela estava lá. Mas felizmente Sam não desistiu. Continuou questionando o que estava acontecendo e achando tudo muito estranho. Então finalmente organizou a vigília e aquele funcionário da manutenção, depois de ficar tão entediado, resolveu dar uma volta. Ele viu a luz acender na cozinha, entrou e o que ele viu? Leslie Gatas, viva, em carne e osso, bem ali. Ela o viu. Ernest estava logo atrás dela e ela correu, literalmente pulou nos braços do funcionário, rezando para que ele não a deixasse, porque Ernest com certeza iria agarrá-la e fazer algo com ela. Mas o funcionário segurou a Leslie, Ernest saiu correndo e acabou sendo pego. Ernest foi condenado por sequestro e sentenciado a 20 anos de prisão. Quanto a Leslie, ela foi aclamada como uma heroína por ter se salvado e mais tarde tornou-se uma advogada de sucesso, servindo no Conselho da Comissão de Crianças Desaparecidas e Exploradas. Gente, vamos combinar. Uma igreja que deveria ser lugar de oração virou praticamente cenário de sequestro, sumiço de comida e bilhetes escritos em papel toalha. E o mais bizarro é pensar que durante meses todo mundo achou que fosse só uma pegadinha idiota, enquanto uma menina de 15 anos estava literalmente escondida no sótão, a poucos metros da polícia. Assustador, né? Dá até aquela sensação de que qualquer lugar pode esconder algo que a gente nunca imagina. Inclusive, olha aí atrás de você agora. Mas, enfim, agora eu quero saber, se você estivesse no lugar de Sam, teria acreditado nos bilhetes e chamado a polícia ou ia achar que era só uma molecada da igreja aprontando? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler tudo e quero ver até aonde vai a criatividade de vocês. E olha, se esse caso já te fez perder um pouco da fé na humanidade, espera só o próximo. Então se inscreve agora, ativa o sininho e volta aqui, porque no Serial Crimes a gente só desenterra as histórias mais perturbadoras e bizarras do jeito que você gosta. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.